finalizando o batidão de vídeos que eu estou fazendo hoje e eu quero fazer um vídeo aqui sobre por que os portugueses são contra a imigração. Hoje eu tô que nem fogo, vai mirar. Enfim, gente, é assim. Eu estava inclusive assistindo um vídeo e agora vai me faltar o nome do rapaz, mas se eu encontrar de novo eu ponho aqui na descrição. Que ele é um português, não conheço o canal dele, mas enfim, chegou o meu vídeo. E ele foi fazer um passeio por Lisboa, mostrar um dos bairros lá mais importantes, que eu também não lembro o nome agora. E de fato, o que ele mostra é muito triste. Muitas pessoas na rua, muitos pontos de venda de drogas e de uso, etc. Enfim, inclusive eu posso falar em primeira pessoa que eu mesma evito ir para Lisboa, porque Lisboa está o caos. E por que está o caos? Justamente porque está muito parecida com São Paulo. E eu não gosto de morar em São Paulo, diga-se de passagem. Ou seja, muita gente e a cidade, não sei, não comporta aquelas pessoas todas, ou não tem estrutura para aquilo, ou talvez também as próprias pessoas também não tenham condições de se sustentar em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade relativamente cara, ainda mais em termos imobiliários, então é difícil alugar uma casa, também é caro alugar um quarto em Lisboa. Então eu imagino que, enfim, são vários fatores que vão se sobrepondo e fazem com que seja realmente difícil se estabelecer em Lisboa. Pronto, e acaba que existem muitas pessoas que ficam nas ruas, pronto, depois pessoas que se envolvem com drogas, etc. E ele estava retratando isso. E eu também já tinha planejado falar sobre a imigração, né? Falar um pouco sobre essas campanhas aí do nosso queridíssimo do Chega. Enfim, esse tipo de discurso que tem ganhado tanta força em Portugal, né? Anti-imigração, etc. E eu queria refletir aqui com vocês do meu ponto de vista, obviamente, porque não sou aqui nenhuma senhora da verdade, né? Estou aqui só refletindo e fazendo as minhas leituras de mundo para pensar por que os portugueses são contra a imigração. Bem, e é claro que, para começar, eu diria que os portugueses não são contra a imigração, né? Até porque isso seria muito injusto com os portugueses e seria muito injusto também com os imigrantes de forma geral, porque, na verdade, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, entende e acha que é até saudável que as pessoas possam se movimentar ao longo do globo e que possam mudar de país, mudar de cidade, etc. Né? Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas entendem que isso é positivo e que isso faz parte da nossa liberdade individual. Eu acho que os portugueses não pensam muito diferente disso, né? Pelo contrário, eu vejo e convivo com os portugueses no dia a dia e, sinceramente, nunca ouvi, graças a Deus, volta para sua casa, volta para sua terra. Nunca ouvi isso, muito pelo contrário. Os portugueses me tratam muito bem, são muito receptivos, dialogam e eu já tive a oportunidade de conversar com portugueses, seja no Uber, seja no meu trabalho, seja na igreja, justamente sobre esse ponto da imigração. E o que eu mais ouvi não foi, não gostamos, não queremos, ou isso ou aquilo. Não, mas é que a imigração precisa ser feita de uma forma, precisa ser permitida, digamos assim, de uma forma que seja boa para as pessoas que vêm para cá e que seja também boa para as pessoas que já estão aqui, né, para os portugueses, para os nacionais. E, gente, é claro que isso faz total sentido, né? Pelo menos eu penso assim também. De nada adianta Portugal receber um monte de pessoas, né? Eu e qualquer outra pessoa de qualquer outra nacionalidade, se não há estrutura para isso, se não há casa ou quarto para alugar, se não há empregos, se não há saúde para todos, né? Enfim, leitos mesmo, espaço nos hospitais. Ou seja, se não há infraestrutura para receber essas pessoas. Então, ponto número 1, todos os países têm que gerir a sua imigração e pensar dentro daquilo que é possível e positivo para os nacionais, para as pessoas que vivem ali, porque se um estado não for para os seus próprios conterrâneos, ele será para quem, não é verdade? Então é claro que, em primeiro lugar, o Estado português tem que pensar nos portugueses, tem que pensar na estabilidade dessas pessoas, nas oportunidades para essas pessoas.
E eu entendo muito a frustração de muitos portugueses de perceberem que às vezes, para eles, as coisas são tão difíceis, tão difícil de conseguir um subsídio, tão difícil de conseguir às vezes uma vaga na creche, tão difícil de várias coisas, várias partes da vida que dependem desse trabalho do Estado, digamos assim, dessa devolutiva do Estado, né? Porque afinal de contas o Estado é sustentado pelos impostos, que obviamente não são só dos portugueses, são os impostos também dos imigrantes, sabemos disso, quem não sabe fica sabendo agora, mas eu estou falando que não faz nenhum sentido um Estado não pensar no seu próprio povo, né? Não pensar nos seus nacionais, ponto. Isso eu acho que faz sentido e é muito importante. Agora, por outro lado, também quando um país vai pensar na sua imigração, nas suas regras, etc., também tem que pensar naquilo que é bom e positivo para quem vem, para os imigrantes, né? Então, as duas coisas têm que ser postas na balança. E por outro lado, o que acontece muitas vezes, né, nesse contexto é que alguns partidos populistas, alguns políticos populistas, enfim, algumas pessoas também de má fé acabam usando esse problema dessa balança, né, do que é bom para nós, o que é bom para o outro, etc. Esse desafio mesmo, e usam isso de uma forma bélica, ou seja, querem transformar isso numa grande guerra, numa grande confusão. Isso aqui é como se fossem dois irmãos, né, puxando a toalha. É pra mim, não sei o quê. Enfim, fica essa coisa até meio caricata de pessoas que usam dessa fragilidade do sistema, que é justamente de equilibrar os benefícios para ambos os lados e as possibilidades de vida para ambos os lados, porque de forma geral, acredito eu, todos os países ou quase todos têm nacionais e têm imigrantes, então sempre existe esse trabalho, essa balança a se fazer, mas muitas vezes usam esse problema para gerar atrito, para gerar competição, para gerar essa caça à bruxa, como eu já disse em outros espaços, como se existisse um inimigo a combater, e esse inimigo no caso, o imigrante. Então, eu diria, os portugueses não são contra a imigração de uma forma geral, alguns são, sim, alguns são, mas enfim, algumas pessoas são fascistas, algumas pessoas são racistas, algumas pessoas são, enfim, tantas coisas, né? Então, alguns são, mas aí não tem muito o que fazer, né? Eu acho que a gente tem que se propor a dialogar com pessoas que querem dialogar, se propor a construir democracia com pessoas que querem construir democracia, né? E não ficar batendo, né, dando murro em ponta de faca, debatendo com uma pessoa que, cara, ela quer, no fim ali no limite, ela quer que você, vá para debaixo da terra, ela não tá nem aí para sua existência. Então, com essas pessoas nem vale muito a pena debater. Mas com as pessoas que também querem pensar o país, pensar a sociedade, elaborar uma sociedade que seja boa, saudável, produtiva, enfim, próspera para todos, aí com essas pessoas dá para conversar. Enfim, e eu espero que você seja essa pessoa, né? Se você tá aqui até agora, nesse vídeo, ouvindo uma brasileira falar da imigração em Portugal, eu acho que você é essa pessoa. Eu acho que você é essa pessoa que pode discordar de mim em muitos pontos, mas vai pensar, ok, eu discordo, vou até digitar aqui, discordo, por isso, aquilo, mas também essa menina até falou uma coisa ali ou outra que eu concordo com ela e não sei o quê. E é assim que a gente constrói sociedade, é assim que a gente constrói humanidade, e é assim que a gente constrói democracia, na verdade. Pontos de vista diferentes, mas conseguindo dialogar. Eu também tenho certeza absoluta que eu não sou a dona da verdade, como eu já disse. Então esse é o primeiro ponto. Não acho que são contra a imigração. Acho que alguns são, mas a maioria não. Acho que eles são contra a forma como a imigração veio sendo feita nos últimos anos, né, com muita desorganização. E, gente, não tem um imigrante, eu quero ver um imigrante que me falar em Portugal que não é desorganizado, ou que o CEF era maravilhoso, não, dava tudo certo, era tudo... Não era super desorganizado, era atrasado, a gente não conseguia ligar, não conseguia falar, mandava e-mail. Nossa, quantas notícias a gente vê de perda de documentos, de pedir documento que não existe. Esse mais recente agora dessa professora que
precisava de um papel, o papel não tinha nem nome, é o papel. Que papel, minha gente, que papel! Enfim, e eu, né, até hoje tenho que lidar com a Aima, não sei o que, então, assim, que tem melhorado muito, tá? Aima, gosto de vocês. Aquelas, né? Ainda a Aima encontra esse vídeo, me manda embora. Mas enfim, melhorou muito, mas ainda tem muito chão para melhorar, tá, Aiba? Calma, calma, ainda tem muito chão para melhorar, muito chão. Mas enfim, mas estão melhorando bastante os sistemas, o site, o atendimento, enfim, as coisas estão melhorando bastante, graças a Deus, e graças ao trabalho das pessoas, obviamente. Mas então, também, brincadeiras à parte, não tem um imigrante para me dizer que não, era tudo maravilhoso e a imigração estava ótima, estava super bem organizada. Não estava, gente, não estava. Então é assim, infelizmente, como eu disse, muitas pessoas mal intencionadas ou até mesmo políticos acabam se aproveitando disso, digamos assim, né? Então, enfim, para encerrar esse assunto, a questão da imigração em Portugal é uma questão quente no país nesse momento. Existem pontos de vista muito diferentes sobre isso, mas eu acho que nós devíamos todos partir do pressuposto de que a humanidade, a vida das pessoas é sempre o mais importante, o mais relevante, é aquilo que nós tínhamos que ter em consideração. Então, quando nós nos deparamos com situações extremas, drásticas, né, como a violência nas escolas, como o desprezo por pessoas grávidas, enfim, como preconceito no dia a dia, no trabalho, enfim, na rua, né, na vida cotidiana, esses momentos devem nos fazer parar um pouco e recalcular a rota e pensar, bem, pode não estar bom do jeito que está, pode ter que melhorar, mas não é pela via da violência, não é pela via da falta de respeito à vida mesmo, e com certeza não é pela via do conflito, porque o conflito não resolve nada, o conflito só piora tudo, né? Então, o que eu tenho para dizer, para finalizar esse vídeo, é que a imigração é uma das coisas mais naturais do ser humano. O ser humano não é um ser estático, não é um ser plantado em lugar nenhum. O ser humano, por essência, é um animal livre, que caminha, que muda de lugar, que emigra, que faz caravanas, enfim, e que simplesmente vai em busca de um lugar onde se sinta bem, onde sinta que possa viver e construir a sua família e construir a sua vida. Então, todos nós temos o direito a mudar de cidade, a mudar de país, e todos nós deveríamos ser respeitados nesse direito, que eu diria que é um direito essencial do ser humano, e principalmente ser acolhidos onde a gente chega. E também, claro, saber chegar com respeito, com educação onde a gente chega, né? Os dois lados sempre, uma relação é sempre bilateral. Não adianta nada eu chegar chegando, né? Chegar achando que aqui eu faço e aconteço do jeito que eu quiser, porque não, é um país que tem as suas regras, tem a sua cultura, etc. E eu também tenho que respeitar isso, também tenho que de alguma forma me adequar a isso. Mas também o outro lado, saber receber e saber acolher. Eu acho que é isso, tá bom? Espero ter compartilhado um pouco sobre como está essa situação da imigração em Portugal e como eu percebo essa situação, e espero de coração que vocês consigam entender as minhas brincadeiras, entender um pouco, às vezes, a minha ironia, mas saber que de todo o meu coração a proposta é sempre um diálogo. É isso, tchau, tchau!